para eu poder ver. Ele tá pequenininho, gente, aqui, ó, tô no celular. Por exemplo. Vai pro segundo. Nós cremos na morte do ímpio, gente. Beleza, ó. Esse texto, não temos os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, ou seja, temer a Deus, gente, não é algo antibíblico, é bíblico, né? Aquele que pode apolesai na guiena tanto a alma quanto o corpo. Né? Esse texto ele tá falando de duas mortes, gente. Duas mortes. Uma que o homem pode fazer e a outra que só Deus pode fazer. Né? E, curiosamente, né, é a mesma ideia de Apocalipse 20:14, né? A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Né? Reflexão. O texto fala de um tipo de morte possível apenas a Deus. Logo, ela não pode ser igual à primeira. O texto diz que o homem pode matar. O texto não diz, né, que o homem pode matar temporariamente e Deus eternamente, como alegam os aniquilacionistas. Diz simplesmente que o ser humano não pode matar. Né? Ou seja, para esse texto estar de acordo com o pensamento dele, né, deveria estar dizendo o seguinte, né, que assim, ele acredita que o homem vai ser morto temporariamente, né, aí depois vai ser morto eternamente. Seria essa a perspectiva que muitos vão dizer, mas o texto não está dizendo simplesmente isso, não. Ele está falando de uma categoria de morte que só Deus pode causar. E se só Deus pode causar, então ela não pode ser igual à primeira. Entendeu? Mesmo que o homem pudesse matar temporariamente, né, seria uma morte que ele poderia fazer. Né? Vai para o outro slide, para outra folha. Para outra folha. Aqui, beleza. O próprio Jesus declara ser pior que o aniquilacionismo. Ou seja, se esse texto de Mateus 10:28 fala da guiena, né? O texto de Mateus 18, também que fala da guiena, ele vai fazer o seguinte: mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria se lhe pendurasse o pescoço na grande pedra de moinho que fosse lançado no fundo do mar. Ou seja, aí o meu comentário, Mateus 10:28 é, portanto, uma progressão: matar corpo, matar alma e matar corpo e alma. E essa morte do corpo e da alma é simplesmente uma separação do reino para um estado de sofrimento infindável. Algo pior, né, que o suicídio. Né? Se o castigo final é o aniquilacionismo, né, porque o texto diz que seria melhor se aniquilar? Não faz sentido nenhum. Né? Agora exatamente, agora os comentaristas. Esse é o ponto. O Gil, esse aí, inclusive, o seu Francisco, né, colocou, mas ele esqueceu de interpretar o comentário, né? Um comentário que ele, inclusive, manda para o povo, né, mas ele não interpretou corretamente o comentário, né? Que diz, referindo-se à morte eterna, ao castigo futuro, né? Aí, em negrito, a exclusão do reino do Messias. Neste sentido, possui o mesmo significado de apotenesco, morrer, né? Aí ele citou várias passagens aí. Esta morte é chamada de segunda morte. Então, essa morte aí, né, que esse dicionário que ele, inclusive, citou nesse debate, não é a extinção, né, mas a exclusão do reino do Messias. Né? E o Gil também vai dizer a mesma coisa. Esta é a segunda morte, ou a destruição da alma e do corpo no inferno, que consistirá numa separação eterna de ambos de Deus, num senso de contínuo de sua ira e desprazer. Ele citou apotenesco, né, que diz que significa reduzir a nada, né? Mas, por exemplo, Mateus 9:24, né, a criança adoeceu e morreu, né, lá é apotenesco. Atos 9:37, né, a mulher adoeceu e morreu, né, lá é apotenesco, né, e não foi extinta nada. E, enfim, nós concordamos, né, que o ímpio morrerá, né. Agora, o que é a segunda morte? A segunda morte é o próprio lago de fogo, né. Estar naquele lugar, excluído do reino do Messias, é como se estivesse morto. Eu vou pegar um tempinho para explicar depois Isaías 34:10, né, que ele terminou de citar. Acabou. Ok, Francisco, coloca o tempo dele, Kleberson, e pode ir, Francisco, fica à vontade. Então, o Romilson, ele falou aí, logicamente, que para a pessoa ser destruída, ele tem que ser excluído primeiro, né? Não tem como ele ficar no reino. Essa é a lógica da coisa, concordo com você plenamente, meu amigo.